Peço a todos os irmãos que abram suas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Nós lidaremos hoje com todo o capítulo 2. Eu gosto sempre de ajudar aqueles que estão aí para achar Abacuque. A dica que eu dou é que fica entre Naum e Sonfonias. Então, se você gostou dessa dica, então aproveite e abra aí sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Nós estamos numa minissérie de pregações no livro do profeta Abacuque. Começamos na semana passada. Semana passada nós lidamos com todo o capítulo 1 e vimos sobre o abraço do lutador de Deus. Hoje nós lidaremos com todo o capítulo 2 e o título da mensagem de hoje é A Justiça do Lutador de Deus. Para você que está chegando aqui na igreja hoje ou não pegou a pregação da semana passada, eu vou fazer um breve resumo. Nós fomos apresentados ao livro do profeta Abacuque, aquele que abraça, o abraçador ou o especialista em clinches, como nós vimos na semana passada. Vimos que o seu nome significa abraço, mas um abraço de luta, e é assim porque ele lutou muito com Deus em oração. Olhamos de perto as profundas orações do profeta e a resposta chocante do Senhor de que usaria a perversa Babilônia para disciplinar o seu povo. Mesmo diante da perplexidade, Abacuque se digladiou com o Senhor, apresentando as suas maiores inquietações. Os seus dilemas envolviam o espinhoso problema do mal, a questão do sofrimento do justo e da prosperidade do perverso. E vimos como doutrinas importantes nos ajudam com essa resposta e como Deus responde à questão de forma máxima em Cristo. No final da pregação, nós trouxemos à memória aquele que é o lutador de Deus por excelência, Jesus Cristo, que se colocou na frente do furor da ira de Deus para benefício do seu povo e assim pôde nos abraçar com amor e graça. Assim pôde nos dar a vitória. Esse foi o resumo da semana passada. Se você precisa de mais do que isso, veja lá a mensagem no canal da igreja, no YouTube, ela já está lá. E agora nós vamos lidar com todo o capítulo 2. Leremos primeiramente os versos 1 a 5, e eu peço que você escute com fé a leitura da palavra de Deus. Diz assim a Escritura, Abacuque 2: Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Pai Justo, aqui está o Teu povo, e diante de nós também está a Tua palavra. Cremos que ela é a verdade. É a verdade nos dias de Abacuque, é a verdade nos nossos dias também, e será eternamente. Fale conosco e nos dê entendimento daquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós seguiremos com as histórias e as metáforas de luta, e hoje eu quero te contar sobre um episódio que aconteceu em julho de 2013, no UFC 162, lá nos Estados Unidos.
o campeão e maior ídolo brasileiro desse esporte até então, Anderson Silva, enfrentou o Chris Weidman na defesa do cinturão. E até aquele momento, o Spider brasileiro, como ele era apelidado, tinha o maior reinado da história do UFC. Eram 6 anos e 9 meses como campeão dos médios, 10 defesas vitoriosas de cinturão, diante dos gladiadores do terceiro milênio, utilizando a famosa expressão do Galvão Bueno. Anderson Silva era o rei. Mas como descreveram aquela noite, naquela luta, as coisas não foram muito boas para o brasileiro. Nós vimos um Anderson estranho, polêmico e descuidado como nunca visto antes. Ele brincou demais, ele provocou seu adversário, ele chamou seu oponente para a luta, ele ficava dizendo, vem, bate aqui, ó, vem. Batia palmas quando o adversário acertava, rebolava na frente de Weidman, ironizando a força dos seus golpes. E mesmo para um campeão, essa sequência desastrosa chega em sua ruína. No segundo round da luta e de guarda baixa, numa espécie de deboche totalmente desprotegido, veio o inesperado para o grande lutador. Um socão direto no queixo. E no chão ele leva ainda uma sequência avassaladora de golpes de Weidman e a luta acaba. Nocaute. Tinha chegado ao fim os dias de glória daquele campeão. Depois da luta, muito se falou, chuvas de críticas e explicações rodearam o Brasil inteiro. Anderson tentou se explicar, ele falou até em aposentadoria, disse que não fez nada para vangloriar-se diante do seu adversário, mas estava tudo muito nítido ali. Sua soberba o levou à queda e derrota. Nada justificaria as suas atitudes naquela luta. Meses depois daquela tragédia esportiva, um entrevistador perguntou a ele, Anderson, o que aconteceu no segundo round daquela luta. E a sua resposta desvenda o seu próprio coração. Com sinceridade, ele diz, naquele momento eu não estava pensando em nada. Eu estava totalmente desgovernado. Eu era uma locomotiva desgovernada e sem controle nenhum. Eu não ouvia os meus corners, meus técnicos e as pessoas que me ajudavam. Eu estava totalmente descontrolado. A soberba não perdoa nem os mais fortes e campeões. O que isso tem a ver conosco hoje? No texto de hoje do profeta Abacuque, nós veremos um forte contraste que o Senhor levanta entre os justos e os soberbos. Nós olharemos como Deus responde os dilemas do seu profeta e ainda lhe faz grandes revelações. Especificamente em Abacuque 2, nós aprenderemos que o justo juiz conduz toda a história. Ele contrasta justos e soberbos, ao mesmo tempo que oferece uma palavra de consolo em meio ao julgamento. Essa é a pregação, esse é o resumo. Em Abacuque 2, nós veremos o juiz justo que conduz toda a história, que contrasta justos e soberbos, mas, ao mesmo tempo, oferece uma palavra de consolo em meio ao julgamento. Você deve se lembrar que o contexto lá de Abacuque 1 não é dos melhores para o povo de Deus, como nós vimos na semana passada. Judá, aquela nação inteira, estava afundada em imoralidade e idolatria, e o profeta chega a clamar a Deus, até quando, Senhor? O Senhor vai ver o seu povo desse jeito e vai deixar com que isso continue? Mas mesmo com as revelações chocantes do capítulo 1, ao que Abacuque se revolta diante de Deus e reclama do meio que o Senhor escolheu para purificar o seu povo, que é trazendo juízo, e o juízo através da Babilônia, uma das coisas que mais nos chamam a atenção é o atrevimento do profeta em continuar levando os seus dilemas a Deus. Numa espécie de luta, Abacuque coloca diante de Deus as aparentes incoerências das ações do Senhor. Ele está perplexo.
e não tem medo de expor o seu coração ali. Mas Abacuque também sabe, como vimos, que a sua ousadia atingiu o limite máximo. Ele espera uma resposta, como lemos agora, ele está em sua torre de vigia, em sua fortaleza. Ele está de guarda alta, esperando como o Senhor voltaria e responderia a ele. Será que o Senhor o repreenderia? Todavia, para a surpresa do profeta, não se percebeu uma repreensão do Senhor. Do abraço do profeta que luta com Deus havia de vir uma revelação central à mensagem da Escritura. O diálogo de protesto que ele teve lá no capítulo 1 teria uma resposta digna aqui agora, a sua ousadia, contrastando a integridade de Deus. O capítulo 2 vem para fornecer a solução da sabedoria divina. O Senhor mostrará a Abacuque o seu propósito para eras futuras. E nele nós temos uma revelação que pode fazer o coração do profeta descansar. Mas também temos 5 cânticos que ridicularizam o soberbo e prevê a destruição dos babilônios. É no meio disso tudo que veremos o justo juiz agindo. O contraste que ele mesmo levanta entre justos e soberbos e a palavra de consolo do Senhor, mesmo em meio ao juízo. Nós faremos isso em 2 partes. A primeira parte abrange dos versos 1 a 5 e nos diz que, mesmo em meio à desolação e juízo, aqueles que são justos pela fé possuem esperança de vida. Mesmo no meio da desolação e do juízo, os justos pela fé possuem esperança de vida. Vamos ler mais uma vez os versos 1 a 3. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. A resposta do Senhor ao seu profeta começa com uma visão, e com uma visão que precisa ser gravada em tábuas. Esse simbolismo carrega algo bem marcante para Israel. Você precisa se lembrar, então, por exemplo, dos 10 mandamentos recebidos no Monte Sinai, que foram escritos em tábuas. E a Abacuque é dito algo parecido, porque aquela visão que o Senhor estava dando a ele teria que ser escrita de modo legível, para que todos tenham acesso e até quem passe correndo consiga ver o seu conteúdo. É uma visão de cunho escatológico e é uma visão de cunho infalível. Ela vai acontecer. Ela carrega a esperança para gerações futuras e se cumprirá no tempo designado pelo Senhor. Mas, em suma, essa visão ela traz 2 aspectos centrais, 2 aspectos fundamentais de revelação do Senhor ao seu povo. O primeiro e o ponto central é que a visão aponta o contraste do justo pela fé e do soberbo resoluto. O segundo, e que vem como expansão desse primeiro e ponto central, é que a visão também revela 5 cânticos proverbiais que ridicularizam o soberbo e antecipa a destruição da Babilônia. Mas primeiro nós vamos atentar ao primeiro aspecto, que constitui a substância da visão. Os versos 4 a 5 são centrais e dizem o seguinte: eis que a sua alma está orgulhosa, numa espécie de eis o soberbo. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta. Abacuque estava se digladiando com Deus, não entendendo como o Senhor deixava com que os pecados do povo não tivessem punição ou disciplina.
O Senhor responde a Abacuque que disciplinaria o seu povo, mas disciplinaria através da Babilônia. E Abacuque volta se queixando a Deus, e Senhor, como o Senhor fará isso? Os babilônios são mais perversos do que nós. Por que o Senhor usará o mal desse povo para disciplinar a sua herança? E o Senhor diz a Abacuque, eu te responderei, e eis as respostas do Senhor. No centro, na substância da revelação, da visão que ele deu ao profeta, temos, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O que isso significa? Aqui, o intento do Senhor é revelar a todo o seu povo a distinção essencial entre os ímpios, aqui representados pelos babilônios, e os justos, representados pelos remanescentes de Judá. O que se intenta dizer é que os ímpios, pelos seus desejos, pelas suas ações malignas, eles continuarão num caminho que os levará para a morte. Mas todos aqueles que são justos pela fé tomarão um caminho que os conduzirá à vida e à vitória. Que fique claro a todo o povo, que fique claro a toda a nação de Judá, que os perversos vão continuar assim destruindo e desmoralizando nações que conquistam. Eles até chegarão ao reino do sul, a Judá, e agirão com crueldade lá. Só que no final das contas, esse caminho que eles estão trilhando os levará à morte e à vergonha. No auge do seu poder e da sua influência, eles serão cobertos de vexame. Quando o texto diz, a sua alma não é reta nele, significa que o soberbo, ele não pode encontrar justiça em si mesmo. Ele não pode ser justificado em si mesmo. Por isso que a sua alma não é reta nele. O seu orgulho o condena, e é exatamente o orgulho que exclui dele a possibilidade de encontrar justiça fora de si. Eles se definem como a própria fonte da bondade. O mundo está sob seus pés, e é exatamente essa postura que se torna a ruína deles. Por sua própria soberba, eles serão derrotados. A revelação do Senhor, então, a Abacuque mostra que este caminho trilhado pela Babilônia, trilhado pelos soberbos, levará à morte. E aqui nós começamos a entender como o problema começa a ser resolvido na cabeça de Abacuque. A Babilônia seria, sim, a vara de disciplina nas costas da imoral Judá, mas eles são moralmente responsáveis por suas ações e não escaparão sem a devida punição. Eles agem com perversidade, sim, porque a sua própria soberba os domina, mas mesmo em meio aos seus atos terríveis, o justo juiz orquestra toda a história de acordo com os seus propósitos. As coisas começam a clarear para Abacuque e também para todos nós. E é contrastando com esse quadro que nós temos o justo. Primeiro ele fala do soberbo, e agora vem o justo. E é descrito que ele viverá pela sua fé. Vida, justiça e fé estão intimamente ligados aqui. E quando nós olhamos o tratamento que o Novo Testamento dá a essa passagem, nós vemos que ele capta bem a mensagem central escrita pelo profeta. Nós temos essa citação direta em Romanos, em Gálatas e em Hebreus, de que o justo viverá pela fé. Paulo mesmo usa o ensino de Abacuque como uma pepita de ouro, como base para construir toda a sua teologia e envolver toda a epístola de Romanos nesse ensino, por exemplo. No texto que molda todo o pensamento do apóstolo Paulo, lemos, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O ensino de Paulo e de todo o Novo Testamento, então, é que a justiça imputada ou dada por Deus tem base somente na fé. E esse é o Evangelho. A boa notícia de quem crê no Senhor, persuadido de suas promessas da aliança, sabendo que elas são confiáveis, é declarado justo e recebe a vida. E mesmo com toda a polêmica envolvendo a questão da justiça lá em Romanos,
o contexto deixa claro aqui para nós que ela é um dom de Deus e não um atributo pelo qual o Senhor é justo e pune os injustos. A justiça de Deus aqui nesse texto não o caracteriza, mas antes é a justiça que Ele outorga ao pecador. É a justiça que Ele dá ao pecador. A justiça que é descrita por Abacuque, a justiça que é descrita por Paulo, é aquela que justifica. É aquela que é dada por Deus e é dada somente por meio da fé. É aquela que visa alcançar o pecador perdido no meio da sua desgraça e declarar ele como justo. Quando esse ensino suscita a pergunta de que, como então? Como isso é possível? Como uma pessoa pode ser declarada justa? Existe de fato alguém que possa se colocar diante do escrutínio do trono do juízo de Deus e encontrar-se absolutamente inocente? Isso é possível? A resposta na ponta da língua deve ser: isso para nós é impossível. Mas por meio de Jesus Cristo justo, nós somos justificados pela fé. Por meio de Jesus Cristo justo, aqueles que confiam nele encontram vida. Esse é o sentido. Para todos nós é importante lembrarmos que a justificação é um ato forense. Forense significa que legal invoca a imagem do tribunal de justiça. Significa que há uma mudança de status para o pecador, ele é declarado justo pelos méritos de outra pessoa. Em Cristo, todo aquele que crê é justo. É como se toda a culpa por seus crimes, por seus pecados, fossem creditadas a Jesus, fossem colocadas na conta dele, e a justiça e a obediência dele fossem creditadas a você. Em sua morte, Jesus recebe a culpa, o peso da culpa, da dívida que era nossa, e nós recebemos a bênção e a vida que devia ser dele. E é somente assim que alguém pode ser declarado justo, é somente por Cristo e é somente por meio da fé. O Novo Testamento vem clareando isso para nós. E ele faz isso através de Abacuque 2,4, através da visão dada por Deus ao seu profeta. A profundidade desse ensino leva Lutero a uma revolução da sua própria teologia e desencadeia na Reforma Protestante. Lutero, por exemplo, odiava a expressão justiça de Deus, pois como ele aprendeu, essa justiça significava o Deus que castiga os pecadores. Para Lutero, Deus só oprimia então com a lei e com o evangelho, ameaçando-o com a sua justiça e com a sua ira. Mas foi meditando nas palavras de Romanos, naquilo que diz lá em Abacuque 2,4, que a graça de Deus o alcança e ele entende de fato. Em suas próprias palavras, comecei então a entender que nesse versículo a justiça de Deus é aquela pela qual a pessoa justa vive por dádiva de Deus, ou seja, pela fé. Eu comecei a entender que esse versículo quer dizer que a justiça de Deus é revelada pelo Evangelho, mas é uma justiça passiva. Ou seja, pela qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé, conforme está escrito, o justo vive por sua fé. De repente eu senti ter nascido de novo e entrado pelos portais do paraíso. De repente, toda a Escritura começou a fazer sentido para mim. Eu exaltava essas mais doces palavras, justiça de Deus, com tanto amor, quanto antes eu as tinha odiado. O justo vive por sua fé, Lutero. O justo vive por sua fé, Abacuque. O justo vive por sua fé, Igreja de Deus. Esse ensino é poderoso para transformar corações e mudar a história. A resposta do Senhor às queixas de Abacuque oferece esperança
e marca o ponto decisivo na luta do profeta para conciliar a justiça de Deus, a santidade de Deus, com o uso dos babilônios como um instrumento de julgamento contra o seu povo. Agora ele tinha uma resposta, ele tinha uma solução para o problema moral que ele mesmo tinha levantado. Aqueles cuja alma é soberba, que possuem justiça própria, advinda do seu orgulho, estão trilhando um caminho de morte, mesmo que eles vençam aparentemente aqui na terra. Mas o justo, aquele que vive pela fé, que tem a sua justiça imputada pelo justo juiz, está trilhando um caminho de vida. Se alguém em Judá, naquele tempo, demonstrasse fé e aguardasse com confiança sólida que Yahvé agirá conforme as suas promessas, alcançaria vida no meio do caos e do juízo. Nem que seja um toco, nem que seja um rebento, aquela plantinha pequenininha que fica quando se corta uma árvore, nem que seja por um rebento sequer. Mas o Senhor prometeu que remanescentes justos continuarão a viver por meio da sua fé. Através deles, o Senhor manteria o seu povo e traria o descendente. A resposta de Deus a Abacuque traz esperança, mas ela não vem dissociada de uma sombria perspectiva do futuro, porque o verso 5 traz uma surpreendente metáfora que soma a imagem de arrogância cega dos ímpios, que é simbolizada nos babilônios. Como aqueles embriagados pelo vinho, eles seguirão os seus caminhos de destruição, mas isso será fatal. O dia deles chegará. O dia deles chegará. Por meio da revelação que o Senhor dá a Abacuque, Deus mostra a Abacuque o que acontecerá na história. Deus mostra a ele, Abacuque, não olhe somente para o que está diante dos seus olhos. A aparente vitória deles é desgraça, trará morte e vergonha, mas o justo vive pela fé. Nem que seja um remanescente sequer, eu ainda trarei o descendente, e o meu povo não será aniquilado totalmente. O dia deles chegará. O dia deles chegará, sim. Duas aplicações que chegam a nós, de tudo que nós lemos até aqui, além das que já foram ditas, é que nós somos chamados à fé que tem por base apenas a Escritura, irmãos. Não nos noticiários da TV, não no dinheiro da minha conta, ou nos ponteiros que ditam o rumo econômico mundial, muito menos a força do braço, ou os homens, mas é a confiança suprema na palavra e no Deus da palavra, que nós somos chamados a ter, e é essa confiança que sustenta o seu povo, é essa confiança que traz fé, que traz justiça, que traz vida, e é essa confiança que nós somos chamados a ter. A segunda coisa é que nem sempre o Senhor fará de nossa vida um mar de rosas. É meio duro dizer isso, mas é verdade. Nem sempre o Senhor fará da nossa vida um mar de rosas. Mesmo assim, somos chamados a permanecer fiéis em tempos escuros como os nossos. Até diante de períodos sombrios, precisamos esperar com fidelidade pelas esplendorosas promessas do Senhor que certamente virão no seu tempo perfeito. Quando o caos à sua volta te deixa angustiado e aflito, saiba que nós somos chamados a perseverar, mesmo em dias sombrios como estes. Nem sempre o Senhor fará da nossa vida um mar de rosas, mas Ele estará conosco. Esse foi o nosso primeiro ponto. Mesmo em meio à desolação e juízo, aqueles que são justos pela fé possuem uma esperança de vida. Mesmo em meio ao caos ou a todos os problemas que passam, justos pela fé podem ter esperança de vida. Amém? O segundo e último ponto abrange os versos 6 a 20,
e nos diz que o pecado, a soberba, pode parecer vantajosa, mas no fim ela traz vergonha e destruição. Precisamos de alguém que ponha um fim definitivo na soberba. O pecado e a soberba pode parecer vantajoso, mas no fim só traz vergonha e destruição. Precisamos de alguém que ponha um fim definitivo na soberba. Nós veremos isso do verso 6 ao verso 20. Vamos ler primeiro o verso 6, 7 e 8, dando continuidade no capítulo 2. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas, será que não se levantarão de repente contra você, os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhe servirá de despojo. Visto que você despojou muitas nações, todos os povos que restaram virão despojá-lo. Porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os moradores. O segundo aspecto da revelação de Deus a Abacuque, que expande o contraste entre justos e soberbos, traz uma série de 5 ais, em forma de canções de zombaria. Judá ainda não tem um inimigo sob os seus pés, porém aqui, dos versos 6 ao verso 20, Judá é convocado, é chamado pelo Senhor a confiar na revelação do juízo que Deus trará sobre a Babilônia. Judá é convocado então a ver os cânticos que ridicularizam o soberbo, que ridicularizam a Babilônia e toda a sua depravação, e ter certeza de que quem faz justiça na terra é o justo juízo todo-poderoso. Os ais aqui proferidos, os provérbios zombadores, são como se o Senhor antecipasse a queda da Babilônia. São como se o Senhor antecipasse a derrota dos soberbos, que aconteceu em definitivo mais ou menos 80 anos depois das declarações de Abacuque. O ai, aqui proferido no hebraico, é uma palavra onomatopeica e que traz para a gente a ideia de uma sentença de juízo que vai ser proferida. É como uma espécie de e no presente contexto assume um tom de zombaria mesmo. Seria mais ou menos assim: ah, Babilônia, não era você que despojava e arrasava as nações? Ah, vamos ver o que te acontece agora. Seria mais ou menos assim o tom desse texto. E aqui o Senhor aprimorará o destino do arrogante que se contrapõe contra o humilde que crê. Não receberão nada além do que merece, e virá um dia, para a desgraça deles, que até nações, as quais os caldeus oprimiram, haverão de zombar de seu vencedor. Cada provérbio dá detalhes dos crimes e das diferentes reações a estes crimes. E o primeiro nós vemos: ai daquela que acumula o que não é seu, e daquela que se enche de coisas penhoradas. O primeiro ai condena os babilônios que adquirem bens desonestamente. O caráter odioso da extorsão é indicado pelo grito apavorado: até quando? Mas aqui o Senhor está ridicularizando eles. Ah, é? Você saqueava as nações? Vejamos o que vai acontecer com você agora. Porque despojaste muitas nações, todos os povos que restaram virão despojá-lo. Será assim porque você derramou muito sangue, cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra os seus moradores. Por meio desse cântico, o Senhor diz: saqueador, você será saqueado. Essa forma de adquirir as coisas não vale a pena, o seu final é morte.
o seu final é vergonha, o seu final é destruição, e ele chegará. Dos versos 9 a 11, nós temos o segundo ai que diz: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no lugar alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão eco. O segundo ai os condena por exploração que visa o ganho pessoal, mas não só por isso, por uma exploração que engrandece, que fortalece uma nação cruel. Aqueles que constroem seu ninho, sua casa, para se livrar das garras do mal, serão apanhados. Até as pedras das vigas, as madeiras que sustentam sua casa, clamarão contra ele. Será assim porque eles pecaram contra a própria vida ao destruir muitas nações. O que o Senhor está dizendo a eles é que o explorador fortificado será desmantelado. Que essa forma de engrandecimento e busca por proteção não vale a pena. O seu final é morte, é destruição, é vergonha. E o final chegará. E o final chegará. Os ais continuam, e do versículo 12 ao 14 nós temos o terceiro, que diz: ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O terceiro ai revela que os próprios alicerces da sociedade estão fundados em sangue. A história testemunha o fracasso dos esforços mais orgulhosos da humanidade para perpetuar a sua glória momentânea. E aqui nós vemos isso. São fundamentos de iniquidade. Estão banhados no sangue de pessoas e de povos que sofreram diante da sua opressão. Eles serão devastados. O Senhor está dizendo: ei, civilizado, ei, você que construiu uma sociedade, vocês serão desmoralizados. Essa forma de civilização não vale a pena, ela só traz vergonha, ela só traz destruição. O terceiro ai vem condenando a forma como que aquele povo vive, vem condenando a forma com que os reis, os governadores trabalham a sua civilização. Eles não vão passar. Eles não vão passar. No entanto, esse terceiro ai aqui, ele guarda mais do que só juízo. Se você olhar atentamente, você verá que, como uma espécie de raio de luz que brilha no meio das trevas, o Senhor irrompe com a sua majestade de glória. Não apenas acontecerá da opressora Babilônia ser julgada, mas o conhecimento da glória do Senhor encherá toda a terra, da mesma forma que as águas cobrem o mar. O Senhor jurou a Moisés, lá em Números 14, 21, que a terra se encheria da sua glória. Um dia Deus jurou, por meio de Isaías 9, que a terra encherá do conhecimento do Senhor quando o descendente de Jessé tiver destruído o perverso e instaurado um reino de justiça e de fidelidade. E um dia Abacuque também recebeu palavras semelhantes. Enquanto o anúncio do juízo se espalhava sobre a terra, enquanto as pessoas ouviriam que o justo vive pela fé, mas que o soberbo não tem justiça em si mesmo, toda a terra, todas as nações conheceriam mais da glória de Deus. Mas nós sabemos que essas palavras, elas falam mais do que somente aos dias de Abacuque, porque um dia nós lemos com as palavras de João, o apóstolo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Nós vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade. Um dia Cristo pisou nessa terra e a glória do Senhor estava encarnada. E um dia maravilhoso, um dia perfeito, essa revelação da glória de Deus terá a sua forma consumada no retorno do Rei. Nesse dia todo olho verá a glória triunfal de Cristo. Nesse dia os corações dos arrogantes tremerão e se lamentarão. Porém, neste dia, os justos pela fé levantarão as suas mãos ao céu em louvor, dizendo glórias ao Rei dos Reis. Como as águas cobrem o mar, um dia o conhecimento da glória do Senhor cobrirá toda a terra e será para sempre. Você tem esperado por esse dia? Você tem ansiado por esse dia? O seu coração anseia por isso. Um dia e para sempre, toda a glória do Senhor cobrirá toda a terra. Esse é o terceiro ai. Ele condena a Babilônia, mas ele reserva mais do que só condenação. Abacuque segue em sua visão e o quarto ai condena a Babilônia pelo modo sádico e humilhante com que eles tratavam os outros e a criação. Dos versos 15 a 17 lemos: ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar a nudez, você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha, porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais. Porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Eis o quarto ai, condenando a opressora Babilônia pelo modo sádico e humilhante com que trata os outros e a criação. Eles embebedam o seu companheiro para ter uma visão lasciva da sua nudez. Babilônia tentava glorificar a si mesma enquanto corrompia os outros, mas isso não acontecerá, porque chegará um dia em que a nação beberá do cálice do furor do próprio Deus, e bêbada revelará toda a sua depravação. Esse é o sentido de beba e mostre a sua incircuncisão. Nação sem pudor, vocês serão difamados. Essa forma de se relacionar com as pessoas não vale a pena. Seu final é vergonha, é morte, é destruição. O quinto ai denuncia a Babilônia pela sua idolatria fútil e tola. Dos versos 18 e 19 nós lemos o seguinte: para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestre de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorde, e a pedra muda, levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Eles buscam o seu bem-estar não apenas mediante a violência, não apenas mediante ao saque, a destruição, mas também por meio de ídolos impotentes. Essa quinta e última máxima proverbial assume uma forma distinta. Ela começa com uma denúncia antes de citar o costumeiro ai, que introduziu os 4 ditos anteriores. Abacuque faz isso como um recurso para destacar que a fútil confiança e apelo aos ídolos não adianta de nada, porque eles são incapazes, porque eles não podem ajudar de verdade. Quem confia neles acaba decepcionado, porque o ídolo é um mestre de mentiras. Eles não só não realizam o que prometem, como também levam os seus adoradores ao erro, os afastando do Deus verdadeiro e revelando seus próprios corações. A idolatria dos babilônios é vista aqui e deve ser entendida por todos nós como o centro de
todas as atrocidades ditas anteriores, todas as ações orgulhosas e maldosas desse povo provêm da sua idolatria. E sempre que uma pessoa deposita a sua confiança e satisfação em coisas feitas, e não naquele que é o Deus Criador verdadeiro, ela também se faz culpada de idolatria. E isso tem que servir como um alerta para o nosso próprio coração. Sempre que você coloca a sua satisfação, a sua confiança última nas coisas criadas e não no Deus verdadeiro, você se faz culpado de idolatria. Sempre que você tem a sua confiança e satisfação na estabilidade econômica, nos seus relacionamentos, na sua posição social, nos políticos, em qualquer outra coisa você cai em idolatria, portanto, fique alerta. Nós não estamos livres disso. O Senhor diz à Babilônia: ei, idólatra impotente, você será desmascarado. Essa forma de se relacionar com Deus não vale a pena, seu final é de destruição e de vergonha. E é dessa forma que nós chegamos ao final dos ais. Mas resolvamos uma questão aqui. Por que é que Deus zomba do soberbo? Por que é que Deus faz isso? Por que Deus ridiculariza aqueles que se exaltam? É porque essa postura é exatamente o oposto do Evangelho. É uma postura exatamente oposta à graça e amor do próprio Deus. É exatamente o contrário do seu caráter e exatamente o oposto do seu Filho Jesus. O soberbo aqui é ridicularizado porque ele não dá graças ao Senhor. Ele olha para o seu coração e ele acha que a sua força vem dali, que as suas conquistas, que os seus frutos provém dos seus esforços, que a sua justiça vem de si mesmo. Ele não precisa de Deus, ele não precisa de Cristo, ele não precisa do Evangelho. Ele não precisa de ninguém além de si mesmo. É por isso que Deus o ridiculariza. Porque ele se basta. E Deus abomina essa postura. Está escrito em Provérbios, está escrito em Tiago 4,6. O Senhor segue resistindo aos soberbos, porém dando graça aos humildes. Deus ridiculariza aqueles que se orgulham, porque isso é contrário ao seu próprio caráter. Cuidado. Que esse seja sempre um alerta ao seu coração. Aqui a Babilônia está sendo condenada e exposta, mas também nós podemos aprender sobre nossos próprios dias e sobre nosso próprio coração. Cuidado, irmão. Cuidado, querido ouvinte. Que esse seja um lembrete para você também. O verso 20 diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Do templo de Deus nós ouvimos: cale-se. Que não só Judá e Babilônia, mas que toda a terra esteja em reverente silêncio diante de Yahvé, o Senhor. Abacuque, que muito lutou com Deus, agora está como? Ele está mudo em reverente admiração. Ele levou as suas queixas ao Senhor. Ele expôs o seu coração, ele expôs os seus dilemas. Ele disse: Deus, eu não entendo como o Senhor vai agir assim. Isso é incoerente. E o Senhor começa a revelar a Abacuque, o soberbo trilha um caminho de morte, o justo vive pela fé, eles serão ridicularizados, eles serão responsabilizados por suas ações, eles receberão seu castigo no dia correto, do tempo determinado para o Senhor, mas que trate você e toda Judá de perseverar em me seguir. E agora ele está em reverente admiração diante do Senhor, que diz: cale-se, cale-se toda a terra. A aplicação, e somente uma aplicação para nós nesse ponto, diz que
toda a tagarelice dos homens sobre os mais variados temas, encontra o Senhor dos Exércitos e ouve: cala a boca. Todas as falsas promessas dos ídolos se esfarelam diante do cálice do Senhor. A realidade da presença de Deus, e é isso que o templo significa aqui. A realidade da presença de Deus é isso que expressa o templo. Compele todos os soberbos ao silêncio perante o revelador de toda a verdade. A eles o Senhor diz: calem a boca e saibam que eu sou. É com essa força mesmo, irmãos. O texto está com essa força mesmo. Que a oposição de vocês a mim se emudeça. Porém, aos crentes ansiosos, o Senhor diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu sustento em minhas mãos todos os inimigos que os ameaçam, e embora eles façam a minha vontade, jamais destruirão o meu povo. Aos crentes ansiosos como eu e como você, em dias sombrios e maus, o Senhor diz: silenciem os seus temores diante da minha presença. O soberbo escuta: cala a boca, você vai ser julgado. Os crentes ouvem: silencie os seus temores diante da minha presença. Nossos dias faz seu coração palpitar, faz seu coração tremer. Silencie seus temores diante de Deus. Ele é o justo juiz. Ele conduz a história. Ele julga os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Silencie seus temores diante dEle. Quantos aqui precisam ouvir isso do Senhor hoje? Quantos aqui precisam recordar isso nos momentos que estamos passando? Silencie seus temores, crentes ansiosos. Silencie seus temores, povo de Deus. Já dando toques finais a tudo que nós vemos hoje, nenhum babilônio escapou e nenhum soberbo em volta do mundo escapará do juízo do justo juiz. No ápice de seu orgulho, eles beberão do cálice da ira justa da mão direita do Senhor, como diz o verso 16. Quando Cristo, sob a nova aliança, fala do cálice que o Pai lhe dera, ele ecoa essa figura assombrosa também. Por mais repulsiva que pareça a ira de Deus às sofisticações da mente moderna, ela é uma realidade bíblica que se acha em espantosa expressão quando o Filho de Deus sofreu no lugar do pecador, quando o Filho de Deus sofreu no lugar dos soberbos. E para que o justo tivesse vida, Cristo teve que beber a última gota do cálice de amargura e de destruição. Por um substituto justo e santo sorver a borra do cálice de amargura, este se transformou em cálice de bênção para todos aqueles que o recebem pela fé. Feitos parte do seu corpo, os justificados de Deus, só veem diante de si o cálice da comunhão com o Pai, e sob a nova aliança no seu sangue, eles podem celebrar constantemente esse feito por aí. Nós somos beneficiados pela troca do justo pelos injustos, por Jesus ter tomado o terrível cálice por nós e satisfeita a justiça, Ele se tornou em Salvador de todos aqueles que renunciam ao seu próprio orgulho e violência. Cristo se tornou nossa justiça, segundo 1 Coríntios 1,30, e é somente por meio da justiça do lutador de Deus por excelência que nós podemos viver em paz por aí. A suprema resposta soberba em todas as suas formas é ver aquele que diz: sou manso e humilde de coração, ser hasteado e morto no madeiro sangrento. Porque em Jesus nós temos o triunfo
da fé sobre a soberba de forma definitiva. A justiça do lutador de Deus é a justiça de Cristo. É a justiça que faz o crente viver sem medo. Todos aqueles que vivem brincando com o pecado e com a morte é que deveriam temer. Estão de guarda baixa, estão desatentos e totalmente descontrolados. Uma postura que leva à ruína desde que o mundo é mundo. Se lutadores campeões, ao brincarem na frente do seu adversário, caíram envergonhados, que dirá você, pequeno filho de Adão, ao brincar diante de inimigos tão fortes, como a morte, como o pecado? Mas que bom que o justo juiz Cristo não fez assim. Ao ficar de cara a cara com a morte, com o peso da culpa pelo pecado, Cristo não brincou. Cristo não se ensoberbeceu, mas enfrentou com submissão, enfrentou com humildade até o mais profundo abandono do Pai. E foi no ringue do Calvário que o lutador de Deus por excelência triunfou. Sua história não terminou no túmulo, porque para mim e a sua justificação, Deus o ressuscitou dos mortos, tendo aceito o seu sacrifício perfeito e agora entronizado à destra de Deus, Jesus pode até desafiar a morte. Cadê o seu aguilhão, ó morte nojenta? Cadê a sua vitória? Mostra aí. Jesus abriu um buraco na morte e convida os justos pela fé a passarem com Ele para o outro lado em alegria. Cristo é nossa justiça e temos alegria nisso. Espere pelas cenas dos próximos capítulos, mas hoje nós já podemos celebrar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, justiça nossa. Obrigado, Senhor, porque um dia Cristo, o justo, se colocou no lugar dos injustos. Somente por Ele nós podemos celebrar. Somente por Ele nós podemos ter alegria, vitória e bênção. Obrigado por dar graça aos humildes e por nos fazer humildes a partir do Evangelho. Obrigado por conduzir toda a história. Obrigado porque há uma saída para a soberba do nosso próprio coração. É ver o Senhor manso e humilde na cruz sangrenta, mas depois também contemplá-lo em sua ressurreição. Que o nosso coração receba essas verdades, que haja barro moldável aqui, Senhor, para que o Senhor faça conforme o seu querer. No nome de Cristo somente. Amém.